Hoje vamos falar sobre uma notícia que está abalando os alicerces de Hollywood e da cultura pop como conhecemos. A icônica caixa d'água da Warner Bros., o símbolo de um século de magia cinematográfica, tem metaforicamente uma placa de vende-se pendurada. O que está em jogo não é apenas um estúdio, mas um tesouro de mitologias modernas. Estamos falando do panteão de heróis da DC, do mundo mágico de Harry Potter, do reino da Terra-média e de Westeros, e de um arquivo de filmes que definiram gerações. A questão central que paira sobre a indústria é assustadora e fascinante. O que acontece quando um dos impérios culturais vão a leilão? Quem vai empunhar o bate-sinal? Quem irá guardar as chaves de Hogwarts? E como o futuro das nossas histórias favoritas será moldado pelas ambições corporativas de gigantes de tecnologia e conglomerados de mídia? Hoje vamos dissecar essa crise, analisar as principais concorrentes e teorizar um pouco sobre o destino das maiores franquias do mundo. Depois da vinheta, vamos lá. Salve, meus nerds, sejam bem-vindos ao Imigrante Nerd. Deixa o seu like, porque no final você vai acabar se esquecendo. Por que um titã como a Warner Bros. Discovery está numa posição tão precária? A resposta não é simples, mas se resume a uma tempestade perfeita de dívidas, declínio estrutural e uma fusão estrategicamente falha. A razão principal que impulsiona esse potencial à venda é uma montanha de dívidas. Após a fusão em 2022 da Warner Media com a Discovery, a nova entidade WBD, herdou uma dívida colossal que ultrapassa só os 35 bilhões de dólares, com B. Esse fato financeiro, com pagamento de juros anuais de aproximadamente 1,86 bilhão de dólares, restringe de forma severa a capacidade da empresa de investir em novos conteúdos e competir de forma eficaz com rivais mais ágeis e com mais capital do que como a Netflix e a Disney. Agravando esse problema está o lento colapso do modelo de negócio da televisão a cabo. Uma parte significativa das receitas da WBD provém de canais lineares como a CNN, TNT, TBS e o próprio Discovery Channel. No entanto, esse fenômeno do corte do cabo está corroendo implacavelmente essa base de receita, à medida que o público migra em massa para serviços de streaming, diminuindo tanto as taxas de assinatura como a receita de publicidade. Esse declínio estrutural funciona como uma âncora, arrastando a avaliação geral da empresa para baixo. Confrontado com esse dilema, o CEO da Visaslav delineou uma solução estratégica: dividir a Warner Bros. Discovery em duas empresas distintas. Uma abrigaria os ativos de alto crescimento, os estúdios, o streaming HBO Max e a própria DC, enquanto a outra conteria os canais a cabo em declínio, mas ainda geradores de algum caixa. Esse plano é reconhecimento explícito de que os dois modelos de negócios são fundamentalmente incompatíveis. Agora, essa opção de cisão se tornou uma peça central no processo de venda, permitindo que potenciais compradores licitem pela empresa inteira ou apenas pela parte mais atrativa dos estúdios e do streaming. No fundo, a situação atual é a conclusão lógica e inevitável de uma fusão fundamentalmente falha. A união em 22 juntou dois opostos: a Warner Media, o motor de conteúdo premium que exige investimento massivo e contínuo, e a Discovery, um negócio de conteúdo de baixo custo, não roteirizado, focado no fluxo de caixa e no corte de custos. A dívida resultante forçou a imposição da cultura de austeridade da Discovery no motor da Warner. A empresa ficou presa num limbo estratégico, endividada demais, né? Paraná. Endividada demais para investir como um gigante do streaming em crescimento e ligada demais ao pacote da TV a cabo em declínio para ser avaliada como um negócio legado estável. A venda não é uma surpresa, ela é a única saída. Com a Warner Bros. Discovery oficialmente no mercado, um punhado de poderosos pretendentes emergiu das sombras, cada um com suas próprias motivações estratégicas e visões para o futuro do entretenimento. Vamos analisar aqui 5 dos principais concorrentes. A Paramount, que recentemente foi reforçada pelo poder financeiro de David Ellison, da Skydance, e do seu pai, o bilionário Larry Ellison, tem sido o pretendente mais público e agressivo. Apresentaram várias propostas com valores chegando a perto de 60 bilhões de dólares, todas rejeitadas por serem consideradas baixas demais. A gente está falando num nível aqui complicado. Seu objetivo é claro: a consolidação para sobreviver. Uma fusão criaria um gigante de mídia com uma biblioteca combinada em uma operação de estúdio muito robusta, melhor equipada para competir com a Disney e os gigantes da tecnologia. É um movimento defensivo para ganhar escala no mercado em contração. No entanto, essa estratégia acarreta um risco significativo. Embora a fusão entre a Paramount e a WBD crie uma entidade maior, não resolve o problema fundamental que afeta ambas as empresas: a dependência excessiva do modelo de televisão linear em declínio e as dívidas massivas. Seria como amarrar dois navios afundando na esperança de que flutuem. Ganhariam escala, mas também combinariam seus fardos de dívida e operações duplicadas, o que levaria a cortes de custo massivos e dolorosos que poderiam prejudicar
a produção criativa. É uma jogada para a sobrevivência a curto prazo, não para o domínio estratégico a longo prazo. A Comcast, um conglomerado diversificado de mídia e tecnologia, é a proprietária da NBC Universal, que inclui a própria Universal Pictures, os parques temáticos da Universal e o serviço de streaming Peacock. Eles têm um histórico de sucesso na integração de grandes aquisições, como a própria NBCU e a DreamWorks. Sua estratégia principal é a aquisição de propriedade intelectual para monetização em todo o seu ecossistema, através de um programa interno chamado Symphony, que alavanca essas propriedades intelectuais em todas as divisões: cinema, TV, parque temático, produto de consumo. O interesse da Comcast vai muito além de apenas obter o conteúdo para Peacock. A sinergia mais convincente em todo esse cenário é o mundo mágico de Harry Potter. Atualmente, a Universal paga uma taxa de licenciamento massiva à Warner para usar a propriedade intelectual de Harry Potter em seus parques temáticos, que são as atrações mais lucrativas. Adquirir a Warner significaria que eles passariam a possuir essa atração. Isso adicionaria imediatamente bilhões nos seus lucros. Daria a eles controle criativo total sobre futuras expansões e eliminaria um concorrente do seu fluxo de receitas. Esse único fator torna a Comcast, do ponto de vista puramente financeiro, o comprador mais lógico e motivado. A Netflix, o player dominante no streaming, procura agora cimentar sua posição ao possuir, não apenas criar propriedade intelectual icônica. O co-CEO, Ted Sarandos, manifestou interesse específico no estúdio e na biblioteca da Warner Bros., embora outros da empresa se mostrem mais hesitantes. O objetivo estratégico seria uma transição de uma empresa de tecnologia que permite conteúdo para um verdadeiro estudo de Hollywood na próxima geração, com um século de propriedades intelectuais valiosas. Possuir a DC, Harry Potter e a biblioteca da HBO daria a eles uma vantagem de conteúdo inatacável. Uma aquisição da Warner Bros. Pela Netflix assinaria uma mudança estratégica fundamental, de quantidade para qualidade e legado. Durante anos, a estratégia da Netflix foi o volume, gastando bilhões para criar uma biblioteca massiva de originais para atrair assinantes. Comprar a biblioteca da Warner Bros. Discovery seria um atalho para se tornar uma verdadeira instituição cultural no nível Disney. Seria uma admissão de que construir franquias icônicas e multigeracionais do zero é incrivelmente caro e difícil. Isso mudaria o seu modelo de negócio de um serviço de assinatura com alta rotatividade para um guardião a longo prazo de propriedade intelectual amada. A Apple é a empresa mais valiosa do mundo, tem uma estratégia de conteúdo para a Apple TV Plus focada em programação de alta qualidade e prestígio, que se alinha com sua entidade de marca premium. Historicamente, ele tem evitado aquisições massivas, preferindo construir organicamente. Seu objetivo seria adquirir os melhores ativos da classe para sobrecarregar a Apple TV Plus. Eles não estão interessados no portfólio inteiro da WBD, especialmente nos ativos a cabo em declínio. Seu interesse está direcionado provavelmente para a marca e biblioteca da HBO e talvez para o estúdio de cinema Warner Bros. A marca Apple é construída sobre produtos de excelência como o iPhone e o Mac. No mundo do conteúdo, a HBO é a marca equivalente para televisão de qualidade. Uma aquisição pela Apple provavelmente veria a empresa comprar uma entidade Warner Bros. Pós-cisão e tratar a HBO como um produto emblemático. Eles injetariam recursos nela, protegeriam a integridade criativa e integrariam perfeitamente no ecossistema Apple. Isso resolveria o problema de falta de profundidade na biblioteca do Apple TV Plus, da noite para o dia, e daria a eles a marca mais respeitada na televisão. No entanto, isso significaria que o resto da WBD, Discovery, CNN, etc., seria vendido a outros, levando uma verdadeira degradação da empresa. A Amazon, o império global de tecnologia e varejo, utiliza o conteúdo como um motor-chave para o seu ecossistema de assinatura Prime. Sua aquisição e integração dos estúdios MGM serve como um precedente e um manual direto. Seu objetivo estratégico é adquirir API de classe mundial, que possa ser monetizado em múltiplos verticais: streaming no Prime Videos, jogos no Amazon Game, merchandising na própria Amazon. Esse é o grande coringa. Atualmente, a Amazon detém os direitos televisivos de O Senhor dos Anéis, para os quais está produzindo O Senhor dos Anéis de Poder. A Warner Bros., através de um acordo complexo com a Embracer Group, detém os direitos cinematográficos. Os direitos estão fragmentados, criando uma competição e limitação criativa. Se a Amazon adquirisse, a WBD unificaria pela primeira vez os direitos cinematográficos e televisivos do universo de Tolkien sob o mesmo teto. Essa seria uma consolidação monumental e transformadora de uma das APIs mais valiosas da história, permitindo que eles criassem uma saga coesa e multiplataforma na Terra-média, que nenhuma outra empresa poderia rivalizar. Essa possibilidade por si só pode fazer com que toda aquisição valesse a pena para eles. O universo DC está num momento complicado.
A recém-formada DC Studios, liderada por James Gunn e Peter Safran, está tentando executar um plano coeso de 10 anos e patinando. E começou com projetos como Superman e Pacificador. É um empreendimento frágil e liderado pela criatividade. O destino da liderança de Gunn e Safran será a primeira e mais reveladora decisão que um novo proprietário tomará. Mantê-los indicaria uma aposta em sua estratégia de longo prazo, liderada pela criatividade. Substituí-los sinalizaria uma mudança para uma abordagem corporativa, ainda onde a sinergia vem em primeiro lugar. Sob a Comcast, haveria uma pressão para um apelo mais amplo e familiar, para alinhar com o potencial dos parques temáticos e com o que poderia criar um atrito com projetos mais ousados do Gunn, como The Authority e, também, Pacificador. A Netflix poderia tornar um paraíso criativo, permitindo que Gunn construísse um universo com inúmeras séries e filmes. O risco é uma procura por volume constante, que poderia diluir a qualidade. Vimos esse efeito mais ou menos na Disney. A Apple provavelmente apoiaria o lado Elseworlds da DC, financiando projetos de prestígio como The Batman Parte 2, mas poderia mostrar menos interesse no universo principal interligado, criando um conflito interno. A Amazon forneceria recursos imensos, mas exigiria uma estratégia transmídia, com pressão para alinhar narrativas de filmes com videogame, potencialmente comprometendo a visão criativa como um todo. A Paramount representa a menor mudança, mas também o menor potencial financeiro, que poderia limitar a escala de ambições da DC Studios. Sobre o mundo mágico de Harry Potter, a franquia está em uma encruzilhada. A série de filmes Animais Fantásticos estagnou, e a grande esperança reside na futura série da HBO Max, uma adaptação fiel e de uma década de livros. Crucialmente, J.K. Rowling mantém um controle criativo significativo como produtora executiva. O controle criativo de Rowling é uma espada de dois gumes. Para a Comcast é uma algema de ouro, uma parceria necessária para proteger seu investimento multibilionário nos parques temáticos. Ele seria um encaixe mais poderoso, financiando totalmente a série da HBO e provavelmente dando luz verdes a inúmeros spin-offs para criar novas atrações. Para uma gigante de tecnologia como a Netflix ou a Apple, esse controle poderia ser visto como uma espécie de pílula venenosa. Suas culturas corporativas não são acostumadas a ceder à visão de um único criador. A capacidade de um comprador trabalhar com Rowling, e não apenas ao redor dela, determinará o sucesso futuro de todo o mundo mágico. Enquanto a Guerra dos Tronos é uma potência totalmente detida pela Warner Bros. Discovery, com múltiplos spin-offs de desenvolvimento na HBO, a situação de O Senhor dos Anéis é mais complexa. A Warner Bros. Discovery, New Line, detém os direitos cinematográficos através de um acordo com a Embracer Group, enquanto a Amazon detém os direitos televisivos. O cenário mais transformador é uma aquisição pela própria Amazon, como a gente falou. Isso consolidaria o direito no cinema, TV, permitindo que construísse um universo cinematográfico verdadeiramente unificado da Terra-média. Eles poderiam conectar a série a sua série Os Anéis de Poder a novos filmes, criando uma saga transmídia que seria uma pedra angular no ecossistema Prime durante décadas. Eles também adquiririam o universo de A Guerra dos Tronos, dando a eles duas das maiores propriedades intelectuais de fantasia da história. Qualquer outro pretendente ficaria na posição desconfortável de produzir filmes de Senhor dos Anéis que competiriam diretamente com a série de alto orçamento da Amazon, criando uma desvantagem estratégica permanente. É importante notar que um comprador não está apenas adquirindo 3 ou 4 grandes franquias. Eles estão adquirindo um século de histórias de Hollywood. Isso inclui lendas de animação como Looney Tunes, Hanna-Barbera, um universo de terror altamente lucrativo de Invocação do Mal 4, uma biblioteca de filmes e clássicos que representam um pilar na cultura americana. Esse tesouro pode ser infinitamente refeito, reiniciado e licenciado, fornecendo um valor profundo e duradouro. Depois de analisar todas as variáveis, 2 cenários principais se destacam como os mais prováveis, representando uma escolha entre a lógica empresarial e a ambição disruptiva. A aposta mais inteligente, usada a razão, seria a Comcast. Com base na análise, uma aquisição pela Comcast oferece uma sinergia financeira mais direta, imediata e qualificável. Possuir a propriedade intelectual do mundo mágico para os seus parques temáticos é um movimento de negócio claro, poderoso e lógico que criaria imenso valor para os acionistas desde o primeiro dia. É uma escolha pragmática. A jogada mais ousada, movida pela emoção, seria a Amazon. A oportunidade de unificar os direitos de O Senhor dos Anéis é um movimento estratégico único de uma geração que remodelaria o panorama do entretenimento de fantasia. É uma jogada maior, mais arriscada, mas potencialmente muito mais recompensadora para o domínio a longo prazo. Independentemente de quem ganhe, essa venda marca o potencial fim de um estúdio independente de 100 anos e assinala a fase final da consolidação de Hollywood.
O futuro dessas histórias amadas deixará de estar nas mãos de um estúdio de cinema tradicional para passar para as mãos de um punhado de colossais conglomerados de mídia ou de tecnologia. Isso levanta uma questão final que fica para vocês, o público. O que isso significa para os fãs? Somos nós, com nossa paixão, que damos a essas franquias o valor final. À medida que esses ícones são leiloados, o futuro das histórias que amamos está em jogo. E só o tempo dirá se os novos Guardiões estarão à altura do legado que herdaram. Então, senhores nerds, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal, nós temos o QR Code aqui. Lá embaixo na descrição também nós temos. E a nossa loja da Amazon, você pode comprar qualquer coisa lá. Nada aumenta para você e eu recebo uma comissão que ajuda muito para continuar esse trabalho, beleza? Espero você no próximo vídeo. Forte abraço.